Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Empires Age of Discovery. Este é um jogo que foi lançado lá fora pela Eagle Glyph Games e aqui no Brasil foi lançado pela editora Meeple BR, que como essa cópia veio lacrada, eles acabaram enviando também um manual em português e aqui uma ajuda. Esta versão ela possui moedas de metal, como está dizendo aqui, inclui também um tabuleiro dos otomanos e 4 construções. Empires, como vocês podem ver, é um jogo que se passa, e também leva no nome, que ele se passa na Era das Descobertas, lá pelo século XVI. E uma curiosidade a respeito dele, que ele é uma reimplementação do jogo Age of Empires 3. E ele, se não me engano, ele apresenta basicamente o mesmo jogo com uma parte com retemática e algumas melhorias. E aqui na imagem, bem legal, a ilustração dos navios aqui que representavam essa era. Curiosidade do jogo é a seguinte, ele é um jogo que é chamado de jogo 4x, que é explorar, expandir, extrair e exterminar. Além disso, é um jogo de alocação de trabalhadores, basicamente de controle de área também. Aqui a gente tem o verso de trás da caixa, e ele tem o nome do jogo, aqui uma descrição do enredo da era que se passa o jogo, e aqui ele fala também que ele é formalmente conhecido como Age of Empires 3. Creio que por uma questão de licença ele foi trocada esta temática que, na verdade, ele foi trazido para um contexto histórico, né? E aí ele mostra também aqui a imagem de componentes e fala aqui que tem mais de 500 miniaturas plásticas, ou seja, tem bastante coisa aqui dentro desta caixa. Aquelas informações básicas, 14 anos ou mais, 2 a 6 jogadores, tempo médio de partida é de 25 minutos por jogador. E aqui também vale falar para vocês que essa é uma caixa um tanto quanto grande e também bastante pesada. Vamos então aqui retirar o plástico da caixa, usar o estilete como ajuda, abrindo a tampa da caixa. Já quero mostrar um detalhe para vocês. Na lateral, olha só, ele tem um espaço para você colocar o dedo. É uma versão que eu considero deluxe, porque olha, se você for ver aqui, a caixa tem acabamento interno. A caixa, apesar dela ser bastante grande, ela ficou de cabeça para baixo. Apesar dela ser bastante grande, ela é uma caixa rígida, não é uma caixa molenga. Aqui a gente já começa com o manual, mas como essa é uma versão que foi lançada pela Meeple BR, tem também o manual em português que veio fora da caixa e também essa ajuda. Aí essa ajuda, vamos começar com ela. É um resumo, tem o funcionamento da rodada, resolver eventos, os especialistas, pontos de vitória, expansão construtores. Aqui a gente tem o manual, qualidade bem boa do manual do jogo. Ele é um manual mais descritivo, olha só, introdução, falando do contexto do jogo, o fluxo, como funciona, a parte de componentes. E aqui ele mostra os componentes para vocês, que eu vou mostrar também. Fala sobre a preparação do jogo, quais são as fases, a fase de posicionar trabalhadores, jogo de alocação de trabalhadores, resolver os eventos, e aí ele fala sobre cada evento ou local de alocação do tabuleiro que a gente tem batalha também, a parte dos especialistas. A fase 3, que é a receita. A gente tem a fase 4, que é os benefícios das construções, e 5, reiniciar o tabuleiro. Ele fala como reinicia a cada rodada. Aqui ele mostra a pontuação final, é um jogo que acaba com um número fixo de rodadas. A gente tem dicas estratégicas para jogadores principiantes, o apêndice, preparação alternativa do jogo, aqui parte de construções. Aqui ele mostra todas as construções que existem no jogo. Olha só, são várias, são 3 eras no jogo, Era 1, Era 2 e Era 3, que se não me engano se passam 100 anos,
durante o jogo. A gente tem a parte de créditos, aqui marcadores de descoberta e as cartas. A gente tem aqui também uma imagem do tabuleiro que eu vou mostrar para vocês, e aqui importado pela Meeple BR. Então, aqui a gente tem o manual em inglês, olha só, aquele que eu já mostrei para vocês, passar rapidamente. O material deste manual é ligeiramente diferente do material da Meeple BR, mas considero ambos muito bons. Aqui a gente tem aquelas ajudas dos jogadores, só que aqui a gente tem em 3 e é um cartonado. Aqui a gente tem os tabuleiros dos jogadores, olha só, ele é um cartonado bastante rígido, vamos por assim dizer. A gente tem aqui da Inglaterra, é um jogo que ele está em inglês, somente o manual e aquela ajuda em português. A gente tem o poder da Inglaterra, isso aqui é numa variante do jogo que a gente pode usar. A gente tem aqui os trabalhadores disponíveis e aqui a gente tem as nossas mercadorias e capital buildings. E aqui do outro lado, mesma coisa. Eu creio que ele seja frente e verso. Acredito que ele tenha a mesma função. Então, em ambos os lados, olha só. Acho que, na verdade, só fica de um lado diferente os poderes dele. A gente tem da Inglaterra, aqui, e a bandeira, creio que seja no período que estamos falando, século XVI. Aqui a gente tem a nação de Portugal. Aqui a gente tem a Holanda. Temos também a Espanha, olha só, a bandeira bastante diferente dos dias atuais. Lembrando que cada uma dessas nações tem um poder diferente. A gente tem também a França. Olha só, então a gente tem um total de 5 nações. Agora a gente tem aqui os tiles de construções. Olha só, a gramatura muito boa. Aqui é o Império Azteca. Ele tem aqui a era dele. Também tem aqui o poder. Então, aqui eu creio que seja uma expansão. A gente tem da era 1, 2 e da era 3. Prosseguindo, eu creio que isso aqui seja algo que a gente vai utilizar. Opa, troquei. Essas peças aqui a gente vai utilizar para números variados de jogadores. Olha só. É um jogo para até 5 jogadores, então tem para 2, para 3, para 4 e para 5. A gente vai colocar no mapa. Aqui a gente tem um tabuleiro de pontuação. Não vem nada no verso, como vocês podem ver aqui. Só pontuação para a gente passar colocar os nossos marcadores com os pontos de vitória. E olha só, 20, aí volta para cá, vem para cá, volta e vai. Temos aqui mais construções que ele estava falando no manual, que são para dar uma variação maior no jogo, que a gente tem aqui a Itália e o Império Otomano, que pode ver que a descrição é diferente para cada um, no mais os tabuleiros são iguais. E essa descrição, obviamente, é que dará os poderes. A gente tem, olha só, um bloco bem grande de pontos para marcação, creio eu que seja de pontos de vitórias, que é a contagem de pontos de cada era e no final do jogo. Olha, ele é bem grande, tem várias páginas e além disso aqui, olha só que legal, ele tem aqui embaixo uma ajudinha, achei bastante interessante. Continuando, nós temos aqui um paintboard, que vou tentar destacar algumas à frente, mostrar primeiro para vocês à frente, olha só, ele é bem grande esse paintboard, e o verso, olha que legal,
o verso com a arte do jogo. Aqui a gente tem as mercadorias, vou tentar destacar algumas para vocês, olha só. A gente tem os peixes, que valem 3, que tem 3. A gente tem, pele, que é o número 4, que tem o número 4, né? Não só pele, mas também temos aqui café, o verso indicando que são mercadorias, ouro, tem o número 5, temos também aqui o arroz, tá, em inglês, mas creio que dê para jogar tranquilo, até quem não saiba o idioma, por causa do manual, o açúcar, aqui tabaco. Como vocês podem ver, tem várias mercadorias. O que está faltando aqui? A gente tem aqui a prata. Aqui eu creio que o nome apropriado são os marcadores de descoberta. Tem o verso do jogo, que te dá pontos de vitórias, te dá ouro e precisa de uma quantidade de força militar para a conquista. Continuando, a gente tem mais um paintboard. Olha só, aqui são as construções. Nesse caso aqui te dá mais um marcador em cada turno. Símbolozinho de infinito. Provavelmente os que tem raio são executados somente uma vez. Olha só, a gente tem vários deles de diferentes cores. As cores, inclusive, representam, me parece representar as eras. A verde A1, a amarela A2, mais aqui construções. Temos construções militares, de navegação, fábricas. Aqui a gente tem espólios de guerra. Agora a gente tem o tabuleiro, que creio que pelo tamanho eu não vou abri-lo neste momento. Nós temos, olha que legal, esse insert plástico, que tem inclusive uma tampa para as coisas não ficarem saindo. O deck de cartas. Neste jogo são poucas as cartas. Vou tentar abrir aqui. Vou pegar uma carta para mostrar a qualidade para vocês, olha. É uma carta que, como vocês podem ver, não é uma carta molenga. Ela tem bordas arredondadas. Essa imagem aqui representando, né, o jogo, achei bem interessante, condizente. Aqui a gente tem a força que você precisa, pontos de vitórias e o que ela te dá. E olha que legal, cada carta dessa representa uma localidade. Tem algumas africanas, americanas, todas aqui norte-americanas, né, o Mississippi, todas elas que não estão representadas no tabuleiro e que participaram historicamente da Era das Descobertas. Além disso, também essa edição, olha que legal, ela tem as moedas em metal. Olha, eu vou te dizer, as moedas são bem pesadinhas. Deixa eu trocar aqui para ver se dá um pouco menos de reflexo. Mas a gente tem as moedas de ouro que devem valer 5 e a de prata que deve valer 1. Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Olha só, muito bem trabalhadas as moedas. Legal que elas não são completamente circulares. Creio que representam um período histórico mesmo. Nós temos várias delas. Temos também aqui uma bolsa de pano. Creio que para colocar alguma coisa que seja, digamos assim, sorteado durante a partida. A qualidade da bolsa muito boa. Olha só, dá para colocar a mão inteira aqui dentro da bolsa, dá para fechar assim também. E aqui a gente tem os barcos, olha só, tem vários barcos, já começando os componentes em plástico. Olha só, vocês podem ver aqui, tem vários barcos que vem no jogo e olha só, um barquinho que, se não me engano, no manual ele falava que representava um barco português dessa época que levava mercadorias.
Bom, vamos repassar as miniaturas para vocês. Olha só, estas miniaturas aqui são os colonos e cada trabalhador pode ser utilizado como colono ou, se ele for especializado, ele tem a sua especialização, ele tem um bônus nas tarefas especializadas dele. Aqui a gente tem um construtor, que, se não me engano, é uma expansão que vem no jogo. Aqui também a gente tem aqui um soldado, especialista em batalha. Nós temos os missionários, que vão ser responsáveis por trazer novos trabalhadores. Percebam que até agora as miniaturas que eu mostrei têm a base arredondada. E de base quadrada, a gente tem aqui o mercador. E temos também aqui o capitão, que está segurando essa luneta, que também tem a base quadrada. As miniaturas têm um tamanho razoável, também tem um nível razoável de detalhe. Gostei muito das miniaturas. Só lembrando que cada jogador tem várias dessas miniaturas. Evidentemente que os colonos, por serem não especializados, eles vão ter mais miniaturas delas. E cada jogador tem aqui várias e várias. Olha, por exemplo, do jogador verde. E, se não me engano, são mais ou menos, acho que são 70 miniaturas por jogador. E aqui, olha só, a gente tem um insert do jogo, que eu já mostrei por alto, mas pode ver que ele tem bastante espaço aqui. É um insert em plástico, que creio que sejam locais para a gente colocar os tiles que vem no jogo. Olha só, ele é em plástico, vai caber os componentes aqui. Então, pessoal, este aqui é o tabuleiro do mapa. Ele tem um formato um pouco diferente e ele é bastante grande, ou seja, a caixa já é uma caixa grande e ele é dividido em 4 partes, como vocês podem ver aqui. Ele não coube todo, não consegui fazer um enquadramento legal de todo o mapa, mas aí eu vou, o tabuleiro, desculpa, mas aí eu vou tentar mostrar todas as partes do tabuleiro para vocês. Primeiro a gente tem a parte do mapa, que é essa parte maior aqui, que a gente tem a divisão geográfica de acordo com as localidades da época. A gente tem Brasil, aqui Peru, Granada, Caribe, Nova Espanha, Flórida, Virgínia, Nova Inglaterra e Nova França. E aqui a gente tem o Atlântico, a gente tem a questão das mercadorias que eram comercializadas em cada lugar, creio eu. Lá em cima a gente tem o nome do jogo. Aqui a gente tem os turnos do jogo, ou seja, é um jogo de rodadas definidas. Na 8ª rodada ele vai acabar. As 3 primeiras rodadas são Era 1, as 3 próximas são Era 2 e as 2 últimas são Era 3, que é na cor vermelha. E, como eu falei para vocês, ele é um jogo de alocação de trabalhadores. E aqui nessa lateral a gente tem todos os eventos do jogo. Vou mostrar aqui, ó. A gente tem essa parte aqui, que é a iniciativa, o dock dos colonialistas, troca de mercadorias, os navios mercantes, a construção das capitais, as descobertas. Aqui a gente tem os especialistas, olha só, cada um com a sua cor, cada um com a sua figura. Aqui a gente tem a parte da guerra e aqui a ordem do turno, que é essa bem menorzinha aqui no final. Aqui a gente tem o outro lado do tabuleiro. Eu confesso para vocês que não vi, pelo menos na parte básica do jogo, no manual de regras básica do jogo, este lado. Não sei se ele faz parte de uma expansão que vem no jogo, ou melhor dizendo, no modo de jogo, ou se faz parte de uma expansão que não vem todos os componentes do jogo. Estruturalmente ele parece muito semelhante. A gente tem a parte dos eventos aqui na lateral e a parte bem diferente aqui dos mapas. E a gente tem também uma ordem do turno. Vou falar para vocês, eu gostei bastante da arte do jogo, embora pareça bastante simples. Ela me lembrou um pouco a do Francis Drake, mas eu creio que a do Francis Drake seja mais bem trabalhada
Mas eu creio que também por serem 2 jogos da mesma empresa e podem ter utilizado o mesmo artista. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Empires Age of Discovery, que foi lançado aqui no Brasil pela Meeple BR. Apesar de ser um jogo que está fora de catálogo, ou seja, está out of print aqui no Brasil, achei interessante mostrar para vocês o jogo e seus componentes. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o joinha, se inscrevam no canal caso queiram acompanhar o nosso conteúdo. Qualquer crítica ou sugestão é só postar aí embaixo que a gente responde. Beleza, galera? Valeu! Fui!